Se você viu meu outro vídeo sobre a promessa e a culpa do Kenshin, hoje a gente vai para um lugar diferente. Não o passado, mas o que acontece quando o passado acaba e você continua quebrado. O que define um herói? A vitória? Ou o que sobra dele quando tudo termina? A gente sempre olhou Kenshin como redenção, um assassino buscando perdão. Mas e se Samurai X for pior do que isso? E se for a história de alguém que sobreviveu, mas nunca voltou? Kenshin não está apagando pecados. Ele está tentando aprender a viver num mundo que não precisa mais dele. Ele venceu a guerra, mas perdeu o lugar do mundo. E a paz, para ele, é o momento em que o vazio aparece. A guerra acabou. O Bakumatsu é história. O Japão se abre para o mundo em um ritmo frenético. É um Japão que corre e Kenshin não acompanha. A Era Meijin é um turbilhão de progresso. O mundo seguiu em frente, mas Kenshin, o lendário Batusai, ficou parado. Ele é um anacronismo, um fantasma. Pense em seus companheiros. Eles se tornaram políticos, empresários, professores. Eles se entregaram. Kenshin não, ele se tornou um andarilho. O ato de sobreviver é biológico, o ato de voltar é psicológico. Kenshin sobreviveu ao massacre, mas sua mente, sua alma, jamais deixou o campo de batalha. Ele carrega a cicatriz em cruz, como um marco temporal, o ponto exato onde a vida dele parou. Ele não consegue se ver como um cidadão da Era Meiji. Ele só consegue se ver como a arma que a criou. Ele mora no presente, mas dorme no passado. Ele está presente, mas nunca inteiro. E é por isso que a chegada de Kaoru, Sanazuki e Ahito não é uma salvação, mas um acoramento. Eles não o redimem, eles o forçam a ficar. Ele se libertou da missão de matar, mas não se libertou da identidade de assassino. E quando você entende isso, percebe que o maior inimigo de Kenshin não ficou no passado. O trauma de Kenshin é profundo, claro, ele matou, mas a maioria das análises para no que ele fez. A verdadeira dor está no que acabou. O trauma não é apenas a violência, é a perda da identidade. Pense na vida dele como Batusai. Era uma vida de propósito absoluto. Ele era a ponta de lança da revolução. Ele era necessário. Ele era o melhor. De repente a missão termina. A nova era começa. E o que resta? Não há mais batalha. Não há mais missão. Kenshin não sofre só pelo que fez. Ele sofre porque o mundo lhe tirou a razão de ser. Ele é um herói desempregado, um soldado aposentado aos 28 anos, cuja única habilidade é letal demais para a paz. A dor não é a culpa, a dor é o vazio deixado pelo propósito. E é por isso que ele continua lutando. Ele não luta para se redimir, ele luta para preencher o buraco. Ele se coloca em perigo porque, no fundo, a única versão de si mesmo que ele reconhece é a que está em combate. Ele provoca o perigo para sentir que ainda é útil. O trauma do Kenshin é o trauma de todos aqueles que definiram sua vida por uma única causa. Quando essa causa se esvai, eles percebem que não construíram mais nada. Eles não sabem quem são sem o uniforme, sem o título, sem a guerra. Mas paz ainda vai cobrar um preço maior. A Era Meijin é o momento de construir. Enquanto outros constroem famílias, trabalhos, sonhos, Kenshin vaga. Ele é o observador, não o participante. Ele vê Kaoru reconstruindo o dojo, ele vê Sanazuki encontrando um novo tipo de lealdade, ele vê Yahito crescendo, ele se pergunta, o que eu construo? A paz é libertadora para quem tem futuro, ela é cruel para quem só sabia lutar. Para Kenshin, a paz é um espelho, e ele odeia o que vê. O espelho reflete um vazio existencial. Ele não tem planos de carreira, ele não tem ambições, ele não tem um lar, apenas um lugar para dormir. Ele é o guerreiro que deu tudo de si para que os outros pudessem ter uma vida normal. E agora, ele não sabe como ter a sua própria. Isso é aposentadoria emocional. Pessoas que dedicam a uma causa e quando o ciclo se encerra, elas se veem sem as ferramentas para começar um novo. Kenshin é o exemplo máximo de alguém que deu tudo e ficou sem nada. Ele é o herói que se tornou obsoleto.
A tragédia é que ele deseja a paz, ele deseja a vida simples, mas ele a deseja como um estranho. Ele não se sente merecedor. Mas, mais do que isso, ele se sente incapaz. Ele é como um pássaro que nasceu na gaiola e, ao ser libertado, não sabe mais voar. A paz não é um prêmio para Kenshin, é um desafio. O desafio de se tornar um ser humano comum, algo que ele nunca foi. E é aqui que a espada muda de significado. Chegamos ao símbolo central, a Sakabato, a espada de lâmina invertida. A maioria das pessoas vê ela como a prova de sua escolha moral, mas, na verdade, ela representa algo muito mais profundo e perturbador, a desorientação. A Sabato não é uma escolha consciente de paz, é um mecanismo de defesa. É a prova de alguém que não confia mais em si mesmo. Kenshin não sabe qual versão dele pode existir na Era Meijin. Ele sabe que o Batosai é perigoso. Ele sabe que o Batosai é necessário. A Sakabato é a forma dele dizer: eu não sei se sou bom o suficiente para viver sem matar, então vou me forçar a não fazê-lo. É um medo constante de reincidir. É o medo de que, se ele pegar uma espada normal, o Batosai assuma o controle e ele desapareça para sempre. Então, ele não vive em paz, ele vive em suspensão. A espada invertida é a âncora que o impede de afundar no passado, mas também a corrente que o impede de nadar para o futuro. Ele está preso entre duas identidades, o assassino que ele foi e o homem comum que ele não sabe como ser. Então voltamos à nossa tese. Samurai X não é sobre redenção, é sobre a sobrevivência e o preço que se paga por ela. Kenshin é o herói que venceu, mas que ao final se viu sem um lar para onde voltar. Sua jornada não é a de um pecador buscando perdão, mas de um sobrevivente buscando um novo propósito. Em um mundo que já o esqueceu, e talvez a verdadeira redenção de Kenshin não esteja em parar de matar, mas em finalmente se permitir viver, e finalmente se permitir ser mais do que a arma que ele foi. Algumas pessoas não são destruídas pela guerra. Elas são destruídas quando a guerra acaba. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Deixe a sua opinião nos comentários. Você concorda que Kenshin está em suspensão e não em paz? Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais análises profundas como esta. E por favor, quem quiser me ajudar, se inscreva no Instagram do canal, na minha tela Animes. O Instagram é novo, estou começando agora e se você puder se inscrever vai me ajudar. Obrigado e te vejo na próxima análise.